Saúde a igreja, com a graça e a paz de Cristo. Podeis assentar, irmãos. É uma alegria estar com os irmãos. A igreja então já sabe, né? Vamos estar cada vez mais caminhando juntos para a honra e glória de Deus. E enche o nosso coração de alegria, porque quando eu estive aqui pela igreja na primeira vez, então acho que não tem 2 meses ainda, né? Nós trouxemos uma palavra em Colossenses, né? Onde nós falamos sobre orando por vós. E o presbítero Machado, não sei se vai lembrar, né? Quando eu falei assim, né? Se eu tinha gostado da igreja, eu falei como a gente gostou do ambiente, de estar com os irmãos. Ele falou assim, mas o irmão vai voltar muitas vezes. Vejo que o Senhor estava já te usando naquele momento. A Kelly lembrou disso quando nós recebemos o convite, oramos ao Senhor, e é com muita alegria, com temor e tremor, que nós estamos aqui com os irmãos para caminhar, para juntos honrarmos e glorificarmos o nosso Deus, para podermos cada vez mais trazer pessoas que estão lá fora, perdidas, sem conhecer o Senhor, que precisamos trazer para que eles possam conhecer a maravilhosa luz de Cristo Jesus, sair do reino de trevas que eles estão hoje presos, onde nós também um dia estivemos presos, e precisamos trazer essas pessoas, porque o Senhor nos chamou para isso, para podermos falar sobre o seu Evangelho, para falarmos do seu amor, para falar do seu sacrifício por nossas vidas, para podermos trazer essas pessoas a conhecer aquilo que nos move, que nos faz sermos diferentes, de nós percebermos a cada segundo, independente das dificuldades, a presença de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, onde leremos os primeiros 20 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Diz a palavra do Senhor. Irmãos, já oramos com o reverendo Fontoura, estou pedindo a iluminação do Senhor, que o Senhor possa
fazer sobre as nossas vidas, a misericórdia dele cair para que nós possamos entender a sua vontade sobre todas essas coisas, principalmente sobre a sua palavra que hoje é colocada para nós podermos estudá-la. Se eu perguntasse aos irmãos, eu perguntei ao presbítero Rafael para poder ter a cola, né, quanto tempo a igreja está aqui organizada? E ele me falou que a organização foi em 2015. Né? Então, ou seja, a igreja está fazendo 8 anos de igreja organizada. Mas a pergunta é, a história dessa igreja começou com a organização dela? Sim ou não? Não. Com certeza começou antes. Com certeza começou como um ponto de pregação, depois como congregação, e talvez alguns irmãos que aqui estejam desde o início. Mas eu vou dizer que a história dessa igreja não começou quando começou um ponto de pregação ou uma congregação. A história da igreja começou muito antes. Somos nós, filhos da reforma. Estamos no dia 31 de outubro comemorando 506 anos da reforma protestante. Reforma feita por Martinho Lutero, quando ele fixou na igreja de Wittenberg as 95 teses dele na Alemanha. Essas 95 teses, meus irmãos, falavam que a igreja estava fora do caminho que o Senhor queria para ela. A igreja, naquele momento, estava mais sendo política do que realmente adorando ao seu Senhor. A palavra do Senhor estava sendo deixada de lado. E isso não poderia acontecer, porque quando acontece, a igreja se desvia da vontade do seu Senhor. Naquele momento, os cargos eclesiásticos, pastores, bispos e outros cargos eram vendidos. As pessoas eram subornadas. A salvação era vendida. Dizia-se naquela época que quando uma moedinha caía dentro do gasofilácio como oferta, uma alma saía do purgatório. E nós sabemos que somente pela graça imerecida de Deus, somente pela graça de Deus é que nós somos salvos. Somente através do seu Filho Jesus é que nós podemos ter a salvação, porque ele se fez carne e morreu por nós, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que somente através da fé o justo viverá. Sabemos que somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. E dessa forma, sabemos que somente a Deus devemos dar glória. E isso foi conhecido como os 5 solas da reforma. É uma forma de resumir aquilo que os reformadores um dia quiseram nos passar como herança. E nós somos herdeiros disso. Essa igreja hoje só pode existir nesse local. Está formalizada, organizada há 8 anos, porque um dia houve homens que resolveram seguir a vontade do Senhor, que através do Espírito Santo realmente fizeram que a sua palavra continuasse sendo a nossa única regra de fé e de prática. E dessa forma é que nós, como herdeiros da reforma, precisamos continuar seguindo em frente, buscando fazer que essa nossa fé, que hoje chegue, possa chegar às gerações futuras. Essa é a nossa função. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, que estamos prontos para isso? Como está a sua fé? Como está o seu coração? Estamos chegando ao final do ano de 2023. Quais são os seus planos para servir ao Senhor em 2024? Meus planos já estão sendo traçados junto ao conselho. E o seu plano? O que Deus tem colocado ao seu coração? Você se sente, nesse momento, digno de ser um representante, um embaixador, que vai em nome do grande rei para falar sobre o seu reino? Você se sente pronto para poder pregar o evangelho lá fora? Como você se sente nesse momento? Ou se você se sente um pecador que não merecia nem estar aqui? Se você pensa assim, você está certo. Mas você sabe que há um Deus sobre a sua vida que te guia a cada momento, mesmo quando você tem algum problema? Ou quando você está enfrentando algum problema, você acha que a sua fé é tão pequena que o Senhor não está mais com você? Você consegue perceber a presença de Deus?
como é o seu relacionamento fora da igreja, porque a igreja não é esse templo, meus irmãos. A igreja somos nós. A palavra diz que o Espírito Santo nos habita, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e que nós somos corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, você está pronto para representá-lo e ser sal e luz para esse mundo? Precisamos estar prontos. Precisamos sentir na nossa vida a presença de Deus nos guiando através do seu Espírito Santo. A cada momento, nós precisamos buscar estar servindo ao Senhor, independente das nossas falhas. E é isso que o texto vai nos mostrar. Irmãos, estamos lendo o Evangelho de Marcos. E a primeira coisa que nós precisamos entender, por que foram escritos 4 evangelhos? É uma boa pergunta. 4 evangelistas, cada um deles trazendo para nós a notícia, a boa nova, Evangelium, mas trazendo de uma forma diferente. Quando nós lemos Mateus, nós vemos que o objetivo de Mateus era um. Quando nós lemos Lucas, nós vemos outro objetivo. Quando Marcos nos escreve, ele tem um objetivo específico. E quando João nos escreve, ele também tem o seu objetivo. Todos guiados pelo Espírito Santo, todos falando a história de Deus, mas cada um deles com um objetivo. Marcos, ele escreveu o seu evangelho através das histórias contadas por Pedro na igreja de Roma. Quando Pedro foi martirizado, então a igreja de Roma, para que essa história não se perdesse, aquele que tinha estado ao lado de Jesus Cristo. Então Marcos pega essas histórias contadas por ele e coloca no evangelho. E é interessante nós falarmos, apesar da ordem que os evangelhos estão, Marcos é reconhecido hoje como o primeiro evangelho escrito. Os outros evangelhos, que nós chamamos de sinóticos, porque têm a mesma base de história, Mateus e Lucas, eles foram escritos, entre outras fontes, baseado no evangelho de Marcos. João é um evangelho à parte, conta a história, mas com outro objetivo. O objetivo de mostrar que Jesus Cristo se fez carne, que o Verbo se fez carne e morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E é dessa forma que Marcos... E é interessante nós pensarmos na história de Marcos. Quando nós vemos o velho Paulo preso, já em Roma, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 9, quando ele fala que apenas que todos aqueles que estavam à sua volta tinham abandonado, com exceção de Lucas. E ele diz assim no versículo 9 do capítulo 4 dessa carta: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Estamos falando de um homem que não só conviveu com Pedro, mas também conviveu com Paulo. E é interessante que Marcos, quando jovem, ele é o motivo da separação entre Barnabé e Paulo na segunda viagem missionária. Marcos, na primeira viagem, ele não conseguiu seguir em frente. Alguma coisa o fez ter medo de continuar. Ele era muito jovem. E ele então deixa de andar com Paulo e com Barnabé. Então, quando Barnabé quer levá-lo na segunda viagem missionária, ele tem uma discussão, e se separam. Então, Barnabé leva Marcos e Paulo segue para outro caminho com Timóteo e outros companheiros como Lucas. E é interessante, tudo à vontade do Senhor acontecendo. Os fatos que nos são contados aqui nos fala sobre o endemoniado Gerazeno. E os autores não concordam que Gerasa, a cidade, tenha sido o foco desse lugar. É mais possível ser a cidade de Gadara, porque era uma das cidades, tanto Gesara como Gadara, eram cidades que formavam essa área, as 10 cidades helenistas que faziam um círculo econômico, onde essas cidades eram conhecidas. Os autores acham que não pode ser Gerasa, porque Gerasa não ficava próximo ao mar. Aqui o texto começa nos falando que entre mente chegar a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Se ele fosse chegar à terra dos Gerazenos, ele teria que ter uma caminhada de aproximadamente 2 dias para poder chegar. Então, na região do litoral, como Mateus vai nos falar, a cidade é Gadara, então seria, na realidade, um gadareno. Mas como aquelas populações eram muito misturadas, a gente vê que há essa diferença entre os autores. Esse texto ele é dito para nós nos 3 evangelhos sinódicos, tanto em Lucas como Mateus
como aqui em Marcos no texto. E que interessante, cada um deles aponta uma cidade diferente. Mas os autores, estudando até hoje as ruínas dessa cidade, que ficava próximo de um abismo e próximo do mar. Então eles entendem que o relato de Mateus, nesse sentido, nos traz o lugar exato. E essa cidade era bem interessante, essa região. Deu microfonia, não posso chegar para lá. Né? Bom, sem problema. É que às vezes eu fico andando um pouquinho, mas... Baixou? Ótimo. Bom, então assim, dentro dessa cidade onde eles estavam, na Decápolis, era um local muito interessante pela própria situação histórica daquele local. Eles foram cidades que foram fundadas pelos descendentes de Cã, ou seja, filho de Noé. Né? Então, lembrando que Cã foi o filho que foi amaldiçoado por ter visto a nudez de seu pai. Então era uma terra já conquistada por um descendente de Noé. Só que acontece que os gregos, através dos Ptolomeus, invadiram aquela região. E sucedeu que vários povos foram invadindo. Depois dos Ptolomeus gregos, foram os Seleucos, que é um outro grupo de gregos. Eram 2 generais de Alexandre o Grande que se separaram tentando formar um reino. Então, ou seja, foram passando por vários governos. Depois, durante a revolta dos Macabeus, os judeus invadiram aquela região. Então, ou seja, aquele povo era um povo totalmente misturado. E, por final, Roma, quando invade, também invade aquele local. Então, ou seja, ali você tem um sincretismo religioso acontecendo, que vai fazer que muitas coisas que talvez o texto não deixe tão claro, comecem a fazer mais sentido. Dentro dessa perspectiva, que essa cidade, aquele povo, não conhecia a presença de Deus, e que nós, hoje, precisamos conhecer a presença de Deus, é que eu proponho o texto, dentro desse texto, um tema para nós podermos pensar. Como nós, hoje, e aquele povo necessitava, e nós necessitamos sentir a presença de Deus. O tema de hoje, então, que nós vamos conversar, é percebendo a presença de Deus. Percebemos a presença de Deus como primeiro ponto, quando reconhecemos que somos pecadores. Irmãos, Romanos capítulo 7, versículo de 15 a 20, nos fala assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, coincido com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Irmãos, esse para nós tem que ser um texto muito precioso, porque esse texto descreve quem nós somos. A lei, ela é perfeita. O Senhor nos deu a lei dele para que nós pudéssemos conhecê-la e cumpri-la. Porém, como nós somos pecadores, nos tornamos incapazes de cumprir a lei. E o texto está falando que a lei aponta para nós o nosso pecado. Porque quando nós nos desviamos da palavra de Deus, nós erramos o alvo. E o alvo é seguir a vontade do Senhor. Toda vez que nós não seguimos essa vontade, nós estamos em pecado. E a palavra nos garante que não há um sequer sobre a face da terra que não seja pecador. Eu e você somos pecadores. Mas a pergunta que fica é: quando você olha para o endemoniado Gerazeno, você consegue se ver como ele? Sim ou não? Vamos voltar ao texto? Olha o que o texto nos fala sobre o endemoniado Gerazeno. Ele fala que ao desembarcar veio ao sepulcro, versículo de número 2, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tem sendo muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões
despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esse é o endemoniado Geraseno. Nós percebemos aquele homem ali com três tipos de problemas. O primeiro problema que ele tem é justamente quando ele olha para si. A gente pode olhar para ele e vemos que ele não pode mais ter uma convivência social. Aquele homem não estava dentro da cidade, ele estava dentro de um cemitério, um local onde colocava os mortos, e por definição, um local imundo. Sepulcros aqui, meus irmãos, não entendam como hoje nós temos nos nossos cemitérios, ou eram cavidades feitas, ou eram cavernas naturais, ou eram cavidades feitas na pedra. E somente uma pessoa que fosse muito pobre, que estivesse muito separada da sociedade, é que viveria num lugar daqueles. Esse homem, por tudo aquilo que ele estava vivendo, esse homem estava separado socialmente. Todos os homens da cidade tentaram subjugá-lo. Por isso o texto nos fala sobre seus grilhões e cadeias, mas nada podia prendê-lo. Aquele homem não podia mais viver perante os seus semelhantes. O texto de Mateus, em paralelo a esse, vai nos falar que esse homem andava nu entre os sepulcros. Ou seja, além de haver uma separação social, havia uma degradação moral. Aquele homem não tinha mais vergonha de nada. Aquele homem estava ali andando nu. Quem quisesse ver as suas vergonhas, que o visse. Ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. Havia uma degradação moral. Mas também havia a loucura. Porque aquele homem, por estar habitado por uma legião, e é bom nós entendermos quando ele fala de legião, ele está falando de aproximadamente, a legião romana, ela era formada de 5.000 a 6.000 soldados. E não eram soldados comuns, eram soldados treinados para matar e destruir. Eram soldados especializados para destruir regiões. Uma legião romana, ela era altamente temida. O que aquele espírito declarou para Jesus é que a quantidade que havia ali de espíritos estavam para destruir e para matar. Não é isso que o inimigo faz na nossa vida? Meus irmãos, nós nunca saímos pelados, pelo menos eu espero que ninguém tenha feito isso, né? Mas nunca saímos nus, como talvez esse homem esteja. Talvez a gente não esteja separado da sociedade. Talvez a gente não esteja fora da nossa sanidade. Mas quando nós estamos separados de Cristo Jesus, quando nós não entregamos a nossa vida a Ele, além de pecadores, nós estamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Por mais que pareça ser duro comparar as nossas vidas antes de conhecermos a Cristo Jesus com aquele endemoniado gadareno, antes de Deus ter misericórdia da nossa vida e nos alcançar com graça, o nosso destino era o mesmo. Precisamos entender que o que Deus fez por nós, porque a degradação do pecado nos faz estarmos longe de Deus. A palavra nos garante que o salário do pecado é a morte. Aquele homem estava fadado a morrer, mas nós, antes de termos a misericórdia de Cristo Jesus, também estávamos enfadados a morrer da mesma forma. Talvez, pela misericórdia do Senhor, não tenhamos chegado a um dia ficar como esse homem, mas talvez, se não fosse pela misericórdia e graça de Deus, talvez um dia nós estivéssemos junto com aquele homem, tendo o mesmo destino. Efésios capítulo 2 nos fala assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza,
filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, começar a perceber a presença de Deus é olhar para dentro de nós, entender que sem Deus nada somos. Começar a perceber a presença de Deus é saber que através do Espírito Santo, Ele nos deu a consciência dos nossos pecados. Um pecador que não tem a presença de Deus, ele não sabe que é um pecador. Ele acha que está vivendo a vida da forma que necessita ser vivida. Aquele endemoniado, ele não começou daquela forma, mas com certeza ele começou pela própria religião daquela região. Ele começou a participar de orgias, porque havia ali o templo a Dionísio, que era um deus que pedia que se embebedassem e participassem de orgias. Ele tinha ali também o templo de Zeus, que fazia que ele comesse carnes que eram consagradas àquele ídolo, àquele demônio. E olha aonde ele chegou. E se não fosse a misericórdia de Deus, aquele homem nunca poderia estar na presença dele, porque nada que nós fazemos pode nos dar a presença de Deus. Somente Ele, através da sua graça, é que pode nos alcançar. O seu maravilhoso amor é que nos alcança através do Espírito Santo e nos convence do nosso pecado, nos convence do amor de Deus, do sacrifício de Cristo Jesus, para podermos estar novamente caminhando ao seu lado, reconhecendo a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós temos dúvidas na nossa missão, quando nós não nos sentimos capacitados a seguir pregando o Evangelho, a sermos sal e luz, é porque nós nos reconhecemos pecadores e achamos que não somos dignos de estar na presença de Deus. E verdadeiramente não o somos. Mas pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos usa como instrumento da sua palavra, para podermos seguir conforme a sua vontade, por sermos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz foi único e vale para todos nós. Naquele momento da cruz, é como se eu e você tivéssemos colocado a mão sobre o Cordeiro perfeito e tivéssemos imputado a Ele os nossos pecados. No momento que Jesus se vê separado do Pai, é porque os nossos pecados fizeram essa separação. Sobre si estava o pecado de cada um de nós. E Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e pudéssemos estar novamente na presença de Deus. Por isso, se você duvida que pode fazer a obra do Senhor, não duvide, porque é Ele que te capacita, é Ele que te deu comissão. Olhe lá Mateus capítulo 28, no final do Evangelho, Ele fala que Ele está conosco até a consumação dos tempos, que nós devemos ir pregar o Evangelho a todos os povos, nações, raças e povos, a todas as línguas. Essa é a nossa visão. Se eu estou pronto? Não. Mas estou capacitado pelo Espírito Santo. É Ele que nos leva a falar da palavra do Senhor. É Ele que nos fala para seguirmos, para podermos ser instrumentos nas suas mãos. Mas percebemos também a presença de Deus quando nós reconhecemos que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Interessante que hoje estamos conversando à porta sobre a pregação do reverendo Heber Campos Júnior, numa conferência que está acontecendo na Igreja Presbiteriana de Brasília. E ele nos trouxe hoje o texto de Gênesis, capítulo 15, quando Deus, pela primeira vez, se apresenta como um grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. No momento que ele muda o nome de Abrão para Abraão, muda o nome de Sarai para Sara, e cobra de Abraão que seja feita a aliança que tinha sido combinada com ele. E é interessante nós percebemos nesse momento, porque o Senhor é que nos dá a vontade de servi-lo, mas é Ele também que nos capacita
a estarmos fazendo a sua vontade. Por isso não depende de nós. Por isso que é mediante a fé que o justo viverá. Porque não depende de nós nada daquilo que nós vamos fazer, mas depende do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que nos acha. E é interessante, nós podemos pensar, eu vou pedir para os irmãos manterem a Bíblia aberta, vamos dar uma olhada em Marcos capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 30, nós não vamos ler, mas é muito importante esse texto. O texto tem um título que fala assim, a blasfêmia dos escribas. Havia certeza, meus irmãos, pela Bíblia, que o Messias viria e que ele seria todo-poderoso, porque o poder que estaria nele era o poder de Deus. Então, aqueles fariseus, para tentar desqualificar aquilo que Jesus fazia, porque Jesus fazia, por exemplo, falava para os demônios saírem e eles saíam, e eles falavam que Jesus fazia isso não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Beelzebu. E Jesus vai dizer assim: ora, se Beelzebu está tentando acabar com a própria casa de Beelzebu, esse reino caiu. Agora, se eu faço pelo poder de Deus, fiquem jubilosos, porque é chegado sobre vocês o reino de Deus. É isso que o texto fala. E olha que na sequência, que interessante, ele fala isso no momento ali com os fariseus. Ele pega um barco, acalma uma tempestade, e a primeira ação que ele faz perante os seus discípulos é estar com um endemoniado. Percebam que aquele momento mostra o poder de Jesus. E a maneira que Jesus faz para fazer o exorcismo não era como era conhecida, havia uma regra, né? Tinha que conjurar por Deus. Olha que interessante, os demônios conheciam isso. Os demônios tentam conjurar Jesus para não fazer nada com eles usando essa fórmula. Mas Jesus não precisa de fórmulas. Ele simplesmente dá uma ordem: saiam desse homem, mostrando o seu poder, mostrando quem ele é. E sabe o que é interessante? Os demônios sabem quem ele é. No momento que ele chega na presença daquele homem, aquele homem corre até ele, se prostra. Nós nos prostramos perante quem, meus irmãos? Somente aquele que tem autoridade sobre nós. Os demônios reconhecem quem é Jesus Cristo, falam, chamam ele do Filho do Deus Altíssimo. E aí é interessante nós pensarmos, Tiago capítulo 2, versículo 19, fala assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Os demônios sabem quem é Jesus Cristo. A pergunta é, se aquele homem, se aquela população sabia quem era Jesus. E aí Jesus vai perguntar o seu nome, nós já falamos sobre isso, que ele fala que é uma legião, que quer dizer que tinham aproximadamente 6.000 demônios ali, ou uma força muito indestrutível, mas eles rogam para aquele homem, para Jesus, sabendo o seu poder, estamos falando do versículo de número 10, para que ele não os mandassem para fora do país. O texto de Mateus vai dizer para não mandar para eles para o abismo. Eles tinham a certeza que havia um momento para serem julgados. Eles sabem disso, que haverá aquele dia onde o Senhor vai voltar com todo o seu poder para julgar entre vivos e os mortos. Aqueles demônios sabiam disso, e eles rogam naquele momento para não ir para outro país. E é interessante que naquele momento tinha uma manada de porco, e eles pedem para Jesus para poder entrar naqueles porcos. E a palavra, no versículo de número 13, meus irmãos, não diz que Jesus ordenou que eles entrassem, mas diz que ele permitiu que ele entrasse. E aí nós precisamos entender que Deus tem dois tipos de poderes. O seu poder é absoluto, ele pode fazer todas as coisas, mas nem tudo ele o faz. Ele faz aquilo que está decretado, ou aquilo que ele permite. Aqui nesse momento, porque algumas pessoas ao lerem esse texto, falam assim, como é que Jesus dá um prejuízo para esse no bolso dos porqueiros? O que os porqueiros tinham a ver com essa história? Tinham tudo. Por nós não conhecermos a palavra do Senhor, só a Escritura,
somente a Escritura, é que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Eu citei que naquela cidade havia um templo que era dedicado a um Deus com letra minúscula, Zeus. E o que eles faziam nesse templo? Eles pegavam esses porcos, dedicavam a Zeus, matavam, dedicando a esse ídolo, e depois vendiam a carne dele no mercado. Então aqueles porcos, eles, se não tivessem caído naquele precipício, eles seriam levados para o templo para poderem ser mortos em sacrifício a um ídolo, e depois iam ser dados para a população comer uma carne sacrificada. E olha a estratégia daqueles demônios. Ora, se eu entrar nos porcos, eu vou ser levado para o templo de Zeus. E se eu estiver naquele lugar, quando morrerem esses porcos, a carne vai ser dada para a população. É o momento de eu poder invadir outros corpos e tomar outras vidas. Havia uma estratégia, havia um motivo. E há um motivo, sim, para aqueles porcos terem caído naquele precipício. Porque o poder de Deus permitiu que muitas vidas fossem salvas. Porque aqueles demônios, ao caírem no precipício, ficaram presos no lugar que lhe era devido. Ficaram impedidos de serem usados, tanto no sacrifício a Zeus, como também no sacrifício a Dionísio, onde também eles teriam possibilidade de estar ocupando o corpo de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, fazendo que outros homens, depois daquele que acabado de ser liberto, estivessem ali naquele lugar também sofrendo. Mas o Senhor, Ele é onipotente. O Senhor vai ao nosso encontro. Olha que interessante. Ele vai naquele lugar somente por causa daquele homem. Porque Ele sabia que o restante da população iria rejeitá-lo. Ele sabe todas as coisas. Nosso Deus não é pego de surpresa. Não há possibilidade de acontecer alguma coisa que Ele não saiba e que não esteja determinado por Ele mesmo. E é dessa forma que nós sabemos que o Senhor vai ali específico por causa daquele homem. E aí nós precisamos lembrar de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23, que nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor sabe que nós somos pecadores, nós sabemos que nós tropeçamos, mas hoje, engraçado que nós falamos sobre isso de manhã, tropeçamos, mas não caímos, porque o Senhor nos sustenta, porque Ele cuida de nós, Ele está pronto para nos dar a mão a cada momento, em cada dificuldade. Sabe aquele momento que você está na sua casa, ajoelhado, desesperado, com lágrimas nos olhos, que você não tem nem força para orar? O Senhor está com você naquele momento, porque Ele vai até você no momento que você precisa. Lembrando que Ele é onipresente, Ele está conosco a cada momento, Ele está aqui nesse momento conosco. Você crê nisso? Amém, aleluia, louvado seja Deus por isso. E é por isso que a nossa alegria não pode faltar em cada momento. As lágrimas podem vir sim aos nossos olhos, mas nós precisamos saber que pela fé é que nós vivemos. Somente através da graça de Deus é que nós vivemos. E é por isso que nós precisamos dar a Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Louvado seja Deus, que Ele receba o nosso louvor a cada segundo, porque esse é o nosso Deus. E aí, ao percebermos o Senhor, a presença de Deus, nesses dois momentos, nós também percebemos a presença de Deus quando Ele nos transforma. Eis que a notícia chega àquela cidade, e a população vem então ao encontro daquele local, e eles encontram ali, nos fala o texto no versículo de número 15, ele nos fala assim, que foi achado, indo ter com Jesus, vieram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Irmãos,
Lembra quando eu falei para vocês que aquele homem representava nós, homens que estavam separados de Deus, porque não podiam estar na presença dele, homens imorais, que estavam ali na sua degradação, homens que não estão na sua sanidade. E acontece que naquele momento, nós percebemos que o Senhor não tem como não fazer barulho. Né? O Senhor transforma as nossas vidas, e Ele transforma também a vida daquele homem naquele momento, e Ele nos demonstra isso por esses 3 verbos, por essas 3 atitudes. Vejam que o homem está sentado, um homem que não conseguia dormir nem de dia nem de noite, um homem que não era preso pelos seus grilhões, por cadeias, um homem que estava andando nu, agora ele está assentado, mostrando que aquele homem poderia estar sentado aqui, ao nosso lado, nesse momento. Ele estava, naquele momento, aquela atitude mostra que o Senhor, ao salvá-lo, colocou ele novamente perante o seu povo, perante a sua presença. Foi isso que ele fez conosco. Antes de sermos transformados pelo Senhor, não poderíamos estar aqui. A casa de Deus está aberta para todos que são tocados pelo Espírito Santo e que querem realmente servir e adorar ao Senhor. Esse Deus que nos transforma, transformou esse homem, e esse homem estava sentado na sua presença. Esse homem não estava mais nu, esse homem estava vestido, mostrando que esse homem agora tem senso moral, conhece a palavra do Senhor que foi colocada no seu coração. Nenhum de nós, meus irmãos, por mais que talvez não tenha acesso à palavra de Deus, pode dizer que não conhece a palavra de Deus, porque o Senhor colocou a sua palavra no nosso coração, através do Espírito Santo. Esse homem agora está vestido, porque ele sabe que assim deve se portar, e ele está em perfeito juízo, ele recuperou a sua sanidade. E aí nós vamos ver também que nos fala que ele nos libertou. Estou falando sobre Hebreus capítulo 3, versículo de número 12, nos fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu falei Hebreus, meus irmãos, perdão, Colossenses capítulo 1. Esse texto foi o texto que eu preguei para vocês da outra vez que eu estive aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 14. E é interessante quando ele nos fala aqui que ele transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse o que ele está querendo falar é um verbo que é utilizado quando os reis ganhavam uma guerra. Quem lembra dessa explicação? Muitos de vocês estavam aqui, hein? Estou explicando pela 2ª vez, hein? Na terceira é prova. Na terceira a gente já pergunta fazendo prova. Esse verbo quer dizer que aquele rei ganhou aquele local, pegou aquela população, tirou daquele local e levou para outro. Deus está falando que Ele, através de Cristo Jesus, nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou da escuridão que nós vivíamos e nos levou para o reino de luz, de graça e misericórdia do seu Filho amado. Ele nos tirou da escravidão e nos deu a liberdade que só tem aqueles que amam a Cristo Jesus. Ele nos tirou da condenação, do pecado, da morte eterna e nos deu a ressurreição em Cristo para a vida eterna. A mesma forma, Ele fez isso com aquele homem, como faz conosco hoje. Essas são as nossas vidas transformadas. Porém, nem todos conseguem enxergar essa vontade de se transformar. O versículo final, no versículo número 15, diz assim, que ele estava vestido em perfeito juízo, e a população ficou maravilhada? A população adorou ao Senhor? Não. Diz que temeram. Aí, no versículo 16, vai nos dizer que aqueles que viram os fatos contaram para eles. E aí o que eles fazem? Eles pedem para que o Senhor se retire dele. Infelizmente, meus irmãos, há muitos
que vão ouvir a palavra de Deus. Nós vamos mostrar o seu grande poder, vamos mostrar que Jesus é todo poderoso, mas eles não vão conseguir enxergar o outro lado, que é a sua graça e a sua misericórdia. Infelizmente, meus irmãos, tem pessoas aí fora que conhecem a Deus, mas nunca experimentaram seu amor. O que nós fazemos? Continuamos orando, continuamos pregando a palavra, porque é essa a nossa missão. Eu gosto de brincar dizendo que eu não sou do departamento de vendas, eu sou do departamento de marketing. Eu fui chamado para falar sobre o Evangelho, mostrar a palavra de Deus, mas a transformação na vida não sou eu que dou, é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos lembrar, Isaías 55 vai nos dizer que a palavra que é dita, ela não retorna para o Senhor vazia, ela vai cumprir aquilo que lhe foi ordenado. A palavra dita para uma pessoa, no momento certo, vai fazer que o seu coração entenda. Porque a transformação das pessoas não é no momento que nós queremos, mas é no momento que Deus separa para isso. Aquele homem foi transformado porque era a hora dele. Porém, nós temos uma responsabilidade. Somos chamados para sermos arautos da palavra do Senhor, porque a palavra nos diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isso está em Isaías capítulo 55, mas se você não pregar a palavra, como eles vão conhecer? Se você não levar o Evangelho, como eles vão ser transformados? O Senhor nos usa, a cada um de nós, na nossa imperfeição, porque nós estamos num processo de santificação. A cada dia somos mais parecidos com Cristo Jesus, mas cada um de nós ainda continua pecador, continua imperfeito. E é nessa certeza que nós pregamos a palavra do Senhor, porque não é pela nossa força, mas sim pela vontade de Cristo Jesus. E aí, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, quando fala sobre esse texto, nos fala que só existem duas categorias que os seres humanos podem ser classificados. Ou você conhece a Deus e o ama e se entrega a sua vida a Ele, ou você vai conhecer a Deus, mas na sua força, na sua justiça, no juízo final. Há uma escolha a ser feita. Escolha essa que parece ser nossa, mas não é. Porque quem transforma o nosso coração, quem nos convence da necessidade de adorarmos a Deus, é o próprio Espírito Santo. Nós pregamos o Evangelho para que pessoas possam ser transformadas, para pessoas que possam voltar para esse convívio, pessoas que possam conhecer a verdadeira moral que está na palavra de Deus, que possam amar e adorar ao Senhor. E após a transformação, há um momento de envio. Olha no versículo de número 18, ao entrar no barco, aquele homem suplicava que Jesus permitisse que ele fosse com ele. Aquele homem que conheceu o poder de Deus, aquele homem que foi transformado, aquele homem tinha medo de estar longe de Jesus, porque vai que volta um demônio, vai que eu não consigo continuar limpo do jeito que eu estou agora. E aquele homem quer estar fisicamente perto de Deus. Ele podia isso, nós não. Mas o Senhor o trata como Ele nos trata hoje, nos dizendo que mesmo não estando na presença dEle física, o Espírito Santo de Deus nos conduz conforme a sua vontade. E há uma missão a ser cumprida. Jesus vai falar, no versículo de número 19, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, é interessante como o texto, ele é uma sequência.
Vamos voltar para o capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Perdão, 4, versículo de número 1. Capítulo 3, a blasfêmia dos fariseus. A gente falou que os fariseus estavam dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, não pelo poder de Deus. Na sequência, o Senhor com a multidão começa a falar sobre parábolas. Qual é a primeira parábola que está no capítulo 4? A parábola do semeador. Eis que ele saiu a semear e pelo caminho foram caindo as sementes, até que aquela semente caiu numa terra boa, e nos fala lá no final, no versículo de número 8, 4, versículo 8, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Aquele homem que um dia tinha sido endemoniado, é a personificação dessa parábola. Ele é a semente que caiu em bom solo, e que foi falando para o Senhor, do Senhor, o que o Senhor tinha feito por ele, por aquelas cidades. E a palavra fala que a todos que o viam, curado, recuperado, e que naquele momento falava que tinha sido o poder de Deus sobre sua vida, todos se admiravam. Ele não estava evangelizando, mas ele estava preparando o coração daquela população para poder receber a palavra do Senhor. Mas você pensa que foi só nessa parábola? Olha o versículo de número 21 do capítulo 4, a parábola da candeia. Diz que uma luz, uma candeia, né, que era feita para iluminar, quando ela é acesa, ela não pode ser escondida. A palavra do Senhor estava na presença, estava no coração daquele homem, e nada poderia impedi-lo de falar sobre a sua palavra. Vamos continuar? Versículo de número 26. Nos fala sobre a semente, e fala que aquele homem que plantou aquela semente se espantou, porque ele não fez nada, ele só jogou a semente na terra, e aquela semente, ela se desenvolveu, e até no versículo 28, a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aquele homem era essa semente, aquela semente que iria germinar toda a vontade do Senhor para aquela região. Olha a parábola do grão de mostarda, versículo de número 30, nos fala que a semente de mostarda é a menor das sementes, mas quando cresce, ela se torna uma planta tão grande que dá até sombra. Aquele homem pode parecer apenas um homem, mas ele foi mandado para aquela região para falar sobre Deus. Nós, semelhantes como aquele homem, somos separados pelo Senhor para falar do seu evangelho. Você não é pequeno, você não é fraco. Você é aquele que o Senhor escolheu para pregar o seu evangelho. E quando eu falo pregar o evangelho, não pense que é só responsabilidade minha, do reverendo Pontora. Não. Somos chamados como nação santa, povo eleito, sacerdócio real, para podermos ir e pregar o evangelho. Nós, como aquele homem, somos separados para essa missão. Por isso, nós precisamos sim, a cada momento, buscar a vontade do Senhor. Por isso que 1 Pedro, como eu falei, nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, éramos pecadores, estávamos perdidos. O Senhor se apresentou a nós, mostrou a nós que nós éramos pecadores, que necessitávamos da sua graça. Ele nos mostrou o seu amor e o seu poder. Ele transformou as nossas vidas. E Ele nos envia, nesse momento, para falar da palavra dEle. Para ser sal e luz para o mundo. Se havia alguma dúvida em você, no seu coração, quando você entrou hoje para participar desse culto, para prestar esse culto ao Senhor, saiba
que o Senhor te diz que Ele está contigo a cada momento, que Ele está com você até a consumação dos tempos. O que você precisa fazer? Confiar, adorá-lo e seguir conforme a sua vontade, percebendo a cada momento a presença dEle. Foi isso o presente que os reformadores, há 506 anos atrás, queriam nos entregar, para que nós, nessa igreja, pudéssemos estar, depois de 8 anos formados, estando preparados, na certeza que a nossa missão é que precisemos fazer mais 2 fileiras, pelo menos, de cadeiras num culto como esse. Que nós precisamos fazer que um dia precisemos chegar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para o lado, porque os campos já estão prontos para serem colhidos, e o Senhor precisa de homens para trabalhar na sua obra, homens e mulheres. Esses homens somos nós, não há dúvida que possa existir no nosso coração. Ele guia, e abre e fecha portas. Há 1 mês atrás, quando eu estive aqui, há 2 meses atrás, quando o presbítero Machado me falou assim: o senhor vai voltar muitas vezes? Eu ia achar que ia voltar como um convidado, mas eu volto agora chamado pelo Senhor para ajudar nessa obra. Por isso, saiba que eu ofereço a cada um dos irmãos a destra de companhia, para juntos seguirmos sobre a batuta do reverendo Fontoura, para podermos pregar o Evangelho, para podermos ser sal e luz para esse mundo, para não duvidarmos da obra que o Senhor fez em nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar. Agradecido, Senhor, pela sua misericórdia, agradecido, Senhor, pela tua graça, agradecidos pela sua presença em nosso meio nesse momento, porque a tua palavra nos garante, ó Pai, que onde 2 ou mais estiverem em teu nome, ali tu estarás. Por isso, Senhor, o teu Espírito Santo nos moveu à tua casa nessa noite, Senhor, para ouvirmos a tua vontade sobre as nossas vidas, que possamos, Senhor, sim nos reconhecer como pecadores, mas saber, Pai, que mediante a tua graça imerecida, que mediante o teu sacrifício, Pai, porque o Criador se fez criatura para morrer em nosso lugar. Ó Pai, podemos estar na tua presença, para podermos, Senhor, te servir. Obrigado, Deus, por esse momento, pela certeza que invade os nossos corações nessa noite, ó Pai. Que cada irmão que aqui esteja, Senhor, seja fortalecido, recebendo porção dobrada do teu Espírito Santo, Pai, para poder falar do teu Evangelho a tempo e fora de tempo, com intrepidez, com certeza no coração, Senhor, da transformação que tu fizeste em nossos corações, em nossas vidas. Ó Pai amado, toma nossas vidas nessa noite, Senhor, e nos prepara, Senhor, para aquilo que tu vai fazer, Pai, não só nesse ano, mas nos anos que virão, para que possamos, Senhor, te honrar e glorificar a cada momento. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Colocamos-nos de pé para recebermos a bênção do Senhor. E agora, povo de Deus, ide em paz. Que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, com o amor eterno e imutável de Deus o Pai, e as doces consolações, a sabedoria, a presença do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.